da turma ATS16, estou aqui com vocês na nossa 13ª aula da disciplina Enfermagem Domiciliar. E hoje nós iremos falar sobre oxigenoterapia em atendimento domiciliar, tá? Nós iremos falar sobre ventilação mecânica não invasiva, uso de catéter, quais os cuidados de enfermagem, quem são os pacientes que necessitam dessa oxigenoterapia, quais os cuidados, tanto para a enfermagem quanto para a família e o paciente, do suporte, do cilindro de oxigênio, as condições que esse material, esse equipamento deve estar dentro da residência do paciente. Tudo isso nós iremos falar nessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me deixar uma pergunta via portal que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. A insuficiência respiratória crônica costuma ser a fase final de diversas enfermidades respiratórias, como doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que eu já cheguei a comentar com vocês, fibrose pulmonar, graves deformidades torácicas e bronquites adquiridas, Então, essa bronquite pode ser um caso de insuficiência respiratória crônica, tá bom? Os pacientes que vivem com hipoxemia apresentam importante comprometimento físico, psíquico e social em deteriorização da qualidade de vida. Então, quando a gente fala físico, ele não pode praticar uma atividade física ou um grande esforço, que apresenta um quadro de dispneia. Psíquico, Muitas vezes acontece alterações mentais, confusões devido à falta de O2, tá? Quando não usado adequadamente, ou não usado. E social, então, esses pacientes que são dependentes de O2, muitas vezes, eles não têm vínculo social com os amigos, com a sociedade em si. Eles evitam a sair do domicílio, justamente porque se eles saem, precisam levar o suporte de O2 junto, tá bom? Além disso, esses pacientes apresentam repetidas complicações, com numerosas internações hospitalares e consequente aumento do custo econômico para todo o sistema de saúde. A oxigenoterapia domiciliar prolongada é considerada uma intervenção efetiva, principalmente para os pacientes com DPOC grave, proporcionando melhora na hipertensão arterial pulmonar, redução de arritmias cardíacas e de dispneia, aumento de tolerância ao exercício e ao peso corporal e prevenção da descompressão da insuficiência cardíaca congestiva. Então, esses fatores aí são alguns motivos, de benefícios que a oxigenoterapia ela fornece que o paciente esteja em domicílio, O cuidado ao paciente que estão em oxigenoterapia domiciliar se torna mais eficaz e eficiente quando acompanhado periodicamente por uma equipe de atenção domiciliar. Então, muitas vezes a equipe ela precisa estar junto com esse paciente, com a família ou com o cuidador informal, justamente para orientar o seu uso de oxigênio, o manuseio, e justamente observar a demanda que esse O2, que independente se for cilindro, enfim, quando ele chega na reserva, a quem solicitar, tudo isso nós, quanto profissionais de saúde de atendimento domiciliar, precisamos saber para orientar esse paciente, esse acompanhante, Pacientes acamados que usam por contínuo, tempo contínuo, aquele catéter, muitas vezes, se não observar, vai causando lesão por pressão, em lóbulo da orelha, na pontinha do nariz. Então, precisa observar e até mesmo orientar o familiar quanto a alguns detalhes, tá bom? Muitas vezes, pacientes e familiares recebem o equipamento de oxigenoterapia, mas não possuem um acompanhamento rotineiro por profissionais de saúde, fazendo que o custo seja exacerbado e a forma de utilização inadequada, podendo prejudicar a saúde dos pacientes, Então, muitas vezes, esses pacientes ou acompanhantes
eles não sabem desligar um aparelho adequadamente, não sabem o momento de usar adequadamente, né? Então, suponhamos que esse paciente não faça uso de O2 contínuo, mas quando está apresentando um desconforto respiratório, uma queda de saturação, é necessário entrar com essa suplementação de oxigênio terapia, tá? Muitas vezes o familiar não sabe disso, não sabe conduzir, né? Liga o equipamento, retira do paciente, não desliga o equipamento, né? Gastando o cilindro aí de O2, né? E N outros motivos. É por isso que a equipe precisa estar presente, tá bom? O uso de oxigênio-terapia domiciliar e o acompanhamento por uma equipe de atenção domiciliar proporcionam melhora na qualidade de vida e ampliação de sobrevida desses pacientes, prevenindo e ou diminuindo o número de internações hospitalares. Considerando a oxigênio-terapia um tratamento de alto custo, sua indicação deve preterivelmente seguir alguns critérios com base científicos. Então, para deshospitalizar esse paciente, né, que não tem nenhum agravo para estar no ambiente hospitalar, muitas vezes esse paciente vai de alta para atendimento domiciliar com a solicitação de oxigênio-terapia, tá? Essa solicitação precisa de alguns critérios, né? Existem um programa, né, do governo e que ele até dispõe desse material, né, desse equipamento de cilindro, se for o caso, de O2, só que com alguns critérios. Primeiro, precisa ter o laudo médico, né? Tanto a solicitação como o laudo dizendo que o paciente é portador de alguma comorbidade que necessite de oxigênio-terapia. Precisa ter exames laboratoriais atualizados, principalmente a questão de gasometria, que é avaliado o CO2 e o O2 sanguíneo, tá? Entre outros critérios aí. E com base de tudo isso, né, possivelmente esse paciente irá se enquadrar nesse programa de atendimento do governo para solicitação de O2, tá bom? Considerando a oxigênio-terapia um tratamento de alto custo, a indicação deve impreterivelmente seguir alguns critérios com base científicos, que eu acabei de falar para vocês, né? É de suma importância que a equipe de saúde oriente detalhadamente como a oxigênio-terapia domiciliar deve ser usada no domicílio, visto que muitas vezes observa-se o seu uso inadequado, seja por desconhecimento dos riscos pelos próprios usuários ou por orientação pouco esclarecedora por parte da equipe responsável. Então, como eu falei para vocês, existem um mau uso, mas não conscientemente, né? Às vezes é por falta de uma orientação, de um acompanhamento, tá bom? A equipe de atenção domiciliar deve realizar treinamento e orientações para pacientes, familiares e cuidadores, quando os riscos e o manuseio do equipamento de oxigênio-terapia no domicílio. Existem 3 categorias de riscos associados à oxigênio-terapia domiciliar. É muito importante que vocês saibam quais são esses riscos, justamente porque a família precisa estar ciente também sobre esses riscos, tá bom? Os riscos físicos que envolvem aí incêndio, explosão, traumas, né? Ressecamento de secreção. Então, às vezes, o acompanhante, esse cuidador, não sabe o quanto, né, fornecer de oxigênio. E num catéter, vou dar um exemplo fora da realidade. Coloca lá 20 litros por minuto. Então, vai tanto oxigênio para esse paciente que acaba ressecando a mucosa nasal, tá? Ou tem uma umidificação inadequada, né? Às vezes tá lá com uma máscara de O2 e não tem uma umidificação adequada. São N fatores que causam esses riscos físicos, tá? Tirando a questão de incêndio, né? De explosões, entre outros. Efeitos funcionais, que é a retenção de CO2. Então, às vezes o acompanhante, né, o cuidador, está fornecendo tanto oxigênio, né, via o cilindro, catéter ou máscara, não tem a noção de que esse paciente está retendo
CO2, então ele só está inalando O2, não está conseguindo desprezar esse CO2. Isso também é muito prejudicial, tá bom? Por isso que a gente tem que acompanhar o monitor, olhar a saturação, olhar o desconforto respiratório do paciente, tá bom? Tudo isso envolve para administração ou não de uma oxigenoterapia, tá? Efeitos tóxicos, que são as manifestações citotóxicas do oxigênio. É a mesma coisa. Quando eu forneço muito oxigênio sem necessidade, esse paciente pode acabar tendo alguma complicação, tá bom? Critérios clínicos para indicação de oxigenoterapia domiciliar. A indicação de oxigenoterapia baseia-se em dados gasômetros e clínicos, que devem ser obtidos quando o paciente está em período clínico estável. Então, não adianta eu coletar um exame do paciente quando ele está em uso de O2, porque provavelmente os valores vão dar normais, né? Eu estou fornecendo oxigenoterapia para esse paciente, ele não está com uma queda de saturação, não está com desconforto respiratório. Então, se eu colher esse exame do paciente, provavelmente ele vai dar tudo certo, né? Como se ele estivesse respirando em ar ambiente. Então, por isso, os exames eles devem ser coletados quando o paciente não está em uso de oxigenoterapia, tá? Se é um paciente que faz uso dependente de oxigenoterapia, eu tenho que desligar por um minuto que seja e realizar a coleta e voltar com o oxigênio, tá? Antes que esse paciente rebaixe, claro, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, constituem indicação para prescrição de oxigenoterapia domiciliar os seguintes achados laboratoriais e de exame físico. Oxigenoterapia prolongada, aqueles que o paciente ficam com suporte aí de O2 contínuo, né? Oxigenoterapia durante o exercício, então aos mínimos esforços, que é caminhar, né? Pentear o cabelo, escovar os dentes, são os mínimos esforços. Ele sente mal-estar, tem quadro de dispneia, né? E necessitam de uma oxigenoterapia. E nos casos de oxigenoterapia noturno, que são as famosas apneias do sono. Então, o paciente que tem apneia do sono, normalmente eles usam uma máscara noturna, né? Para oxigenoterapia noturna, tá bom? Para a prescrição de oxigenoterapia domiciliar prolongada, é necessária a gasometria recente realizada durante doença estável, em repouso em ar ambiente, pois ela permite a avaliação da condição ventilatória do paciente para análise do PaCO2. Então, como eu falei para vocês, dentre os exames coletados, um deles é a gasometria. Quem colhe gasometria é só o enfermeiro, tá? Lembrando que isso é um respaldo do Corém, só o enfermeiro realiza a coleta de gasometria. Ele faz todos os testes e realiza a coleta de gasometria arterial, tá bom? Não é suficiente para prescrição o uso de oximetria de pulso. Então, assim, não é porque o meu oxímetro está dando uma saturação baixa, alterada, que é o único critério para oxigenoterapia. Pelo contrário, como eu falei para vocês, eu preciso do laudo médico dizendo qual comorbidade, patologia esse paciente tem e preciso dos exames laboratoriais que incluem a gasometria, né? Porque muitas vezes o oxímetro de pulso ele é importante, mas pode causar alguma alteração. Seja porque minha extremidade está fria, ou porque até mesmo esse paciente está com uso de esmalte, né? Enfim, tem N fatores aí também. O acompanhamento domiciliar do paciente estável, entretanto, pode ser feito por oximetria de pulso. Critérios administrativos para a admissão ao programa de oxigenoterapia domiciliar. Para a admissão ao programa de oxigenoterapia domiciliar, são necessários laudo atualizado emitido por médico, né, que seja ele do SUS, ou até um serviço de referência vinculado ao SUS, e com solicitação de oxigenoterapia domiciliar. Desculpa. Exames complementares,
os documentos do paciente e situação domiciliar, tá? Tudo isso engloba para esse paciente se enquadrar no programa de oxigênio terapia domiciliar. Fontes de oxigênio. Agora a gente vai identificar aí quais as possíveis fontes, os instrumentos de oxigênio que podem ser encontradas no atendimento domiciliar. Entre as fontes de oxigênio disponíveis, que podem ser em forma de cilindros, concentrados, oxigênio líquido e oxigênio portátil, a mais utilizada é o concentrado de oxigênio, com cilindro para backup ou reserva, nos casos de queda de energia ou má funcionamento repentino do aparelho. Então, é igual esse da imagem. Ele é um concentrador mesmo, né, portátil, que o paciente pode carregar para todos os lados. Muitos deles, eles são parecendo uma maletinha, né, ou até maiores, dependendo da oferta que esse paciente precisa. E aí, se acaba a bateria ou a energia, existe o cilindro que pode ser acoplado ali para essa oferta de O2, tá? Esse anda sendo o mais comum, tá bom? Dificuldades com a oxigênio-terapia domiciliar. Desconforto das cânulas nasais, vergonha, limitação da mobilidade de deambulação, dificuldade para adquirir fontes portáteis muito pesadas e caras, custos elevados de energia elétrica, medo de manusear o equipamento, falta de conhecimento da doença pelo paciente e familiar cuidador. Todos esses critérios, esses itens citados aí, são dificuldades por parte do paciente ou familiar, tá bom? Então, muitas vezes é desconfortável, nem todo mundo consegue ter esse equipamento portátil. Então, quem não adquire esse equipamento portátil não consegue ter uma vida social ativa, né? Não consegue fazer pequenas atividades, justamente por estar restrito, né, à beira de um cilindro, enfim. Deve-se deixar claro para o paciente a importância de se usar o O2 de acordo com a prescrição médica, atentando que o melhor tratamento é o oxigênio contínuo, né? Muitos pacientes acham que quanto mais oxigênio eu preciso usar, mais eu irei viciar. Isso não é verdade, é um mito, né? Pelo contrário, nós temos que conscientizar o paciente de que se ele não usar o O2 quando realmente precisa, né, num desconforto respiratório, numa queda de saturação brusca, né, muitas vezes isso pode ser prejudicial para a capacidade pulmonar, né? Então pode surgir outras patologias associadas aí, tá bom? Para atingir os benefícios da oxigênio-terapia domiciliar, o paciente deve usá-la pelo menos 15 horas por dia. Isso não é padrão, tá? Mas normalmente os pacientes eles usam por um longo período aí do dia ou da noite, enfim. Deve-se investir na construção de vínculo entre o paciente e a família ou cuidador, pois é necessário entender quais os fatores dificultadores para o uso de oxigênio-terapia domiciliar e ampliar a capacidade de apoio para que seja utilizado. Então, nós precisamos entender quais são as dúvidas, né? Reconhecer o que esse paciente ainda não sabe sobre a oxigenoterapia, o que essa família, esse cuidador necessita de orientações para manuseio desse equipamento, tá bom? Esclarecer dúvidas, por exemplo, lembrar que o oxigênio não vicia, em linguagem única, constante e acessível ao usuário e à sua família. E é fator decisivo para a real adesão e sucesso da oxigenoterapia domiciliar. Responsabilidades da equipe de atenção domiciliar ou empresa fornecedora de oxigênio. Então, a equipe de atendimento domiciliar que atua na residência, ela precisa também saber a questão de conteúdo desse cilindro, de armazenamento, de fornecimento para esse paciente, né? Do mesmo jeito que a empresa fornecedora de oxigênio também precisa saber a questão de calibração,
Questão de vencimento, tá? De quantidade, entre outros fatores aí, tá? Então, uma das responsabilidades é instalar no domicílio do paciente os equipamentos necessários para a oxigenoterapia, orientar e treinar o paciente, cuidador ou familiar quanto ao uso do equipamento, realizar a manutenção preventiva mensal do equipamento. Então, não vou esperar esse equipamento quebrar, eu preciso fazer, no caso a empresa, né? É necessário que faça uma manutenção preventiva para saber se está tudo certo e se o equipamento, né, continue certo, funcionando adequadamente, tá? Por isso que normalmente as empresas elas têm cronograma mensal para manutenção preventiva. E essas empresas não esperam o equipamento ter algum defeito para ir até a residência desse paciente e avaliar o equipamento, tá bom? Garantir a manutenção corretiva ou a substituição dos equipamentos 24 horas dias, todos os dias da semana. Desculpa. Atender o chamado para avaliação dos problemas no equipamento sempre que necessário em no máximo 2 horas. Então, a família deixou acabar o O2 desse paciente e esse paciente começou a ter uma queda de saturação, desconforto respiratório. O que nós precisamos orientar a família? Chama um atendimento móvel, né? Um atendimento de urgência móvel, seja o SAMU, uma ambulância do município, retire esse paciente do domicílio e leva até uma instituição, um hospital em que tenha fornecimento de O2 para esse paciente. Após isso, é necessário entrar em contato com a empresa ou até mesmo com o programa de oxigenoterapia domiciliar para que eles reponham esse cilindro de O2, tá? Mas nós, quanto profissionais de saúde, devemos trabalhar preventivamente, né? E sempre orientar a família. Olha, na hora que chegar nesse risquinho aqui, a senhora, o senhor já pode estar entrando em contato com a empresa para eles estarem substituindo com o programa, né? Lembrando que o cilindro, ele tem um marcador, né? Igual o combustível de carro, que ele vai apontando, né? O uso desse O2 aí, o quanto resta dentro desse cilindro. Então, é importante a gente orientar essa família, esse cuidador, a sempre solicitar esse O2 antes que ele termine, tá bom? Informar ao serviço de atendimento domiciliar as responsabilidades agora do paciente, tá? Informar ao serviço de atendimento domiciliar qualquer provável alteração de endereço ou telefone domiciliar. Em caso de óbito ou internação hospitalar, os familiares deverão comunicar o fato ao serviço de atendimento domiciliar em um prazo de até 24 horas. Então, se por acaso esse paciente vai a óbito, é necessário que a família devolva os equipamentos, né? Ou ao serviço de atendimento domiciliar, ou até mesmo a equipe de saúde aí, tá bom? Comunicar à empresa fornecedora de oxigênio se houver problema com o equipamento, concentrador, cilindro ou qualquer outro equipamento de oxigênio. Solicitar recarga do cilindro sempre que necessário. Segurança no manuseio de cilindros. Agora a gente vai discutir alguns critérios que é importante, alguns cuidados com o equipamento, tá bom? Nunca role o cilindro na horizontal, então ele nunca deve ser rolado na horizontal, tá? Nunca movimente cilindro pelos capacetes mal rosqueados. Capacetes são aqueles suportes para segurar o cilindro, tá? Então, quando ele tá mal rosqueado, a gente não deve segurar por ele, tá bom? Porque pode cair no pé, pode machucar, enfim, tá? Nunca suspenda o cilindro pelo capacete, nunca. Aquele suporte deve ser utilizado para colocar na parede, em algum suporte, tá? Não utilize ferramentas para abrir as válvulas dos cilindros, né? Nunca, jamais, né? Tem que até orientar o familiar ou acompanhante que não se deve desrosquear com alguma chave ou até manual. A válvula, né, em si, embaixo ela tem uma rosca, então a gente nunca deve usar nenhuma ferramenta para abrir aquilo, tá bom? Pensando em perda do oxigênio ou até mesmo um risco físico aí, tá?
Nunca transfira gás de um cilindro para outro. Eu coloquei, mas muitos até, né, difícil acreditar, mas muitos cuidadores acham que pode transferir O2 de um cilindro que está um pouco vazio para outro cilindro que está mais ou menos cheio, né? Então isso não existe, você vai acabar perdendo o oxigênio dos dois cilindros. Então é importante a gente orientar essas famílias, esses cuidadores. Desculpa pela tosse, pessoal. Ventilação mecânica não invasiva. Constitui-se modalidade do atendimento domiciliar 3 para o uso de oxigênio-terapia em ventilação mecânica não invasiva. Essa ventilação mecânica não invasiva são os CPAPs e os BiPAPs, tá? CPAP, a oferta é única. Ele só manda oxigênio através de uma máscara bem aclopada no paciente, tanto que o paciente deve evitar falar no momento da realização de ventilação mecânica não invasiva. Ela dura normalmente de 2 a 3 horas, tá? Então fica com a máscara bem aclopada, ela não sai oxigênio, ela é bem vedada no rosto do paciente, através de CPAP, que é um fluxo contínuo, ou a BiPAP, que ela faz 2 fluxos, o de transmitir O2 e de reter o CO2. Então ele faz, tá? Ele manda e ao mesmo tempo retira, manda e retira. Esses equipamentos, ele é escolhido de acordo com alguns critérios do paciente, tá bom? Hoje não há dúvida de que o uso de ventilação mecânica não invasiva em grupos selecionados de pacientes é responsável pela diminuição da necessidade de intubação, mortalidade e custos do tratamento, motivo pelo qual o seu uso vem se tornando cada vez mais frequente. Então, pacientes que têm apneia do sono, né? Se ele não tem esse equipamento, normalmente são CPAPs que só mandam o fluxo, porque conseguem eliminar por si só, né? Esses pacientes podem sofrer uma parada cardiorrespiratória dormindo, né? Pacientes que estão tendo aí um edema pulmonar, né? Que estão lá, também necessitam de um equipamento, né? Uma ventilação mecânica não invasiva, para que não tenha essa pressão pulmonar. Então, quando se coloca, né, esse tipo de equipamento e manda um fluxo de O2 adequado, esse paciente para de ter essa pressão pulmonar, esse esforço pulmonar, e aí consegue por si só, depois desse ciclo de ventilação mecânica não invasiva, muitas vezes dar continuidade a essa respiração normalmente, tá bom? É realizada pelos aparelhos conhecidos como CPAP e por BiPAP, que têm indicações precisas para sua prescrição e utilização. Como eu falei para vocês, de acordo com o quadro clínico do paciente, é escolhido o melhor aparelho aí, equipamento para utilização que se enquadra como oxigenoterapia em ventilação mecânica não invasiva, tá bom? Quando a gente fala de ventilação mecânica, é um equipamento que fornece O2 para esse paciente. Não invasiva, eu não estou fazendo nada invasivo no paciente, ou seja, não é uma intubação, tá bom? Com acompanhamento do médico pneumologista e, se necessário, de neurologista, dentro de critérios pré-estabelecidos pela equipe de atenção domiciliar, avaliam as condições do paciente e domicílio, bem como a garantia de manutenção e o funcionamento dos requeridos equipamentos. A ventilação não invasiva só pode ser utilizada naqueles pacientes capazes de manter a permeabilidade de via aérea superior, assim como a integridade dos mecanismos de deglutição e a capacidade de movimentar secreções. Ou seja, se por acaso esse paciente está lá com a máscara aclopada, né? Ele tiver alguma secreção na boca e não tiver o reflexo de deglutir, né? Ele pode broncoaspirar, vomitar na máscara e aspirar aquele conteúdo
Então, assim, ventilação mecânica não invasiva não é indicado para esses pacientes que não têm o reflexo de tosse, de deglutir, tá bom? Justamente pelo risco de broncoaspiração. Pacientes com distensão abdominal ou vômitos não devem utilizar ventilação mecânica invasiva pelo risco de aspiração. Trauma de face, lesão aguda ou sangramento de via aérea são também consideradas limitações para o uso de ventilação mecânica não invasiva. É recomendado o uso de ventilação mecânica não invasiva em pacientes com DPOC, asma, edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória, pós-ressecção pulmonar, doenças terminais como câncer e esclerose lateral, entre outras. Para o uso de ventilação mecânica não invasiva no domicílio, é necessário a avaliação criteriosa do paciente e orientação à família e cuidador pela equipe de atendimento domiciliar, né? Então, quando esse paciente não tem uma assistência aí 24 horas, é necessário que a equipe oriente o manuseio dos equipamentos, né, da utilização desses equipamentos, tanto para a família ou até mesmo para o acompanhante, caso ele seja consciente e orientado, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontramos na próxima aula, tá bom?